Olá, meus irmãos, nesse dia abençoado, nesse terceiro culto, digamos assim, desse domingo, dia 13 de setembro. Já tivemos o culto dominical às 10 da manhã, presencial. Daqui a algumas horas teremos o culto da noite, às 18 horas. Você é o nosso convidado, você que mora em Duque de Caxias, a nossa congregação fica na rua Major Corrêa de Melo, número 705, bairro 25 de Agosto. Nós somos uma congregação da Primeira Igreja Batista da Barra, em Duque de Caxias. Queremos louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo através do seu povo, porque nós temos orado e intercedido, e não somente a nossa congregação, mas outras igrejas têm clamado a Deus em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e pelo mundo afora. Porque a Covid, a quarentena, a gente sabe que ainda existem muitos lugares fechados e outros que estão retrocedendo quanto à flexibilização gradual da economia. Então vamos orar, entregando este culto ao Senhor e pedindo a Deus que Ele fale ao seu, ao meu coração por esta palavra. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, aqui estamos porque cremos no Teu cuidado, cremos no Teu amor, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Nós somos Teus servos, nós cremos no Senhor e nós cremos no poder da Tua palavra. Que Tu renoves a nossa fé, que Tu removas do nosso coração qualquer sentimento, qualquer pensamento que realmente sejam divergentes da Tua palavra. Que prevaleça em nosso coração tão somente aquilo que está do Senhor para nós, revelado na Tua palavra. Fala ao coração de cada um de nós nesta hora em que reunidos adoramos ao Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que bênção a gente poder estar aqui usando da liberdade que Deus nos concede para juntos louvarmos ao Senhor. Somos gratos a Deus por essa liberdade. Quantos em outros países nós podemos ver o cerceamento, a limitação e não só a proibição, mas também ações ou sanções e até graves punições para aqueles que portam a Bíblia ou que mesmo em casa adoram e cultuam ao Senhor. Sabemos que isso não é divulgado plenamente, mas sabemos que existem lugares que ainda assim há um coração fechado para a palavra de Deus. Mas enquanto nós aqui no Brasil temos essa liberdade, enquanto nós, através das redes sociais, podemos comunicar o Evangelho, que o façamos. Mas também agora, com retorno aos cultos presenciais, meu amigo, minha amiga, não deixe de cultuar o Senhor. Certamente, por necessidade, você já saiu de casa, escute bem o que eu vou falar. Talvez, por necessidade, você foi ao banco, você foi à farmácia, você foi à loja de construção, você que vende produtos de materiais de construção, você já foi ao supermercado e até mesmo teve que se deslocar para algum outro lugar, por necessidade. E nesse caso, você usou a proteção, a higienização das mãos com álcool gel, usou a máscara, manteve o distanciamento social. Na igreja, também você pode usar de todos esses recursos de proteção, não só para você, mas para o outro. Então, se você não teve receio para sair para outros lugares, para a oficina, para atividades outras que você entendeu ser necessário, então não deixe de cultuar a Deus. Vá à igreja. Se a igreja está com a porta do templo aberta, então vá. A Bíblia diz que quando estavam livres, tanto Pedro e João foram para onde os cristãos estavam reunidos, isso em Atos capítulo 4. E em Atos capítulo 12, uma vez solto, Pedro foi se reunir onde o povo estava orando ao Senhor. Então, você tem essa liberdade. Se você não está no quadro, no grupo de risco, se você não tem nenhum tipo de comorbidade que prejudique, que impeça de você estar próximo de outras pessoas, então aproveite. Pegue o seu carro, pegue carona, mas não deixe de estar cultuando ao Senhor. E agora nós vamos interceder. Nós vamos orar. E orar é clamar a Deus, suplicar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele realmente esteja abençoando.
E eu quero entender nesse momento, lembrar de Isaías 40, versículo 1, que diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Vou repetir: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Então vamos orar. Pastor Marco, nosso querido irmão em Cristo, auxiliar da nossa congregação, seu irmão faleceu, é uma segunda perda importante num prazo de 1 ano e meio, mais ou menos, que houve 2 anos, melhor dizendo, que houve essa perda. Então vamos orar para que Deus esteja confortando a vida do pastor Marco, sua família, seus parentes, orar pelos que estão doentes, para que Deus traga realmente o restabelecimento da saúde. Nós vamos orar também pelos que estão desempregados, para que Deus tenha compaixão, para que Deus abra uma porta de trabalho, orar pelos que estão pensando em retornar aos estudos, mas não sabem como, por causa da pandemia. Vamos clamar ao Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos e pedir a Deus o conforto e consolo dos altos céus para as famílias enlutadas e também a bênção do Senhor para aqueles que estão aguardando um milagre em sua vida. Oremos ao Senhor. Deus de amor, nesta hora, nós te suplicamos que tu confortes e consoles o coração do pastor Marcos, de toda a sua casa, de toda a sua família. É a segunda perda em pouco tempo. Oramos para que os familiares sejam consolados em Cristo Jesus. Oramos pelos enfermos que estão ainda enfrentando limites, ó Deus, que a doença tem provocado no hospital, no posto, em casa. Oramos pelos desempregados, que tu tenhas compaixão, que haja do Senhor a provisão em Cristo Jesus. Guarda, ó Deus, e fala ao Deus, ao coração de cada um. Fale ao coração de cada um de nós, porque temos fome e sede da tua palavra. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero convidá-lo então a abrir sua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 11. O que é evangelizar? Estamos, conforme os batistas brasileiros, a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, e deu início, semana passada, dia 6, a campanha de missões nacionais. Cada igreja batista, em particular, tem se esforçado e deu início à campanha de arrecadação de recursos monetários, financeiros, para que a Junta de Missões venha avançar na manutenção, mas sobretudo no aumento de ações evangelísticas pelo Brasil afora. São 26 estados, mais o Distrito Federal, são milhares de igrejas, mais 220 brasileiros que precisam, em muita parte deles, conhecer a salvação de Jesus. E através dos recursos que as igrejas levantam, isso pode ser muito possível. Mas também, não só levantar recursos, mas as igrejas, durante esse período, concentram suas ações na evangelização a partir da sua região, do seu contexto local. Então vamos ler aqui sobre essa passagem bíblica, 2 Reis, capítulo 7, de 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que uns disseram aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo.
Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos ninguém, nem ouvimos ninguém. Não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas jumentos, cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e foi anunciada dentro do palácio. Que palavra maravilhosa! O que é evangelizar? Nós sabemos que a palavra evangelho não é uma palavra inventada por nós cristãos. Evangelho, porém, foi uma palavra aplicada ao ato de compartilhar a mensagem de salvação. Quando antes do nascimento de Jesus, as pessoas falavam a palavra evangelho para comunicar uma boa notícia. Mas qual era a boa notícia? Quando nascia o herdeiro do rei, porque havia uma preocupação, se o rei não tivesse nenhum herdeiro, havia uma dúvida: quem iria suceder o rei no trono? Então, quando nascia o rei, ou melhor, quando nascia o herdeiro do rei, o arauto do rei, em alto e bom som, saía anunciando pelas cidades do império, dizendo: nasceu realmente o filho do rei, nasceu o herdeiro do trono. Essa era a expressão boas novas, boas notícias, o evangelho. Em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, quando nasceu Jesus, o Salvador, o anjo falou para os pastores: não tenham medo, eu hoje trago a vocês boas notícias. É que na cidade de Davi nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. 3 títulos. Jesus foi chamado de o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo disse: trago boas novas para todo o povo, não só para vocês. Então, evangelho são as boas notícias, e evangelizar é comunicar essas boas novas, a salvação no Senhor. Mas aqui no texto de 2 Reis capítulo 7, de 3 a 11, nós vemos aqui um contexto que nos dá uma visão mais na prática do que é o ato de evangelizar, no sentido das demandas básicas da vida. A Bíblia diz que a cidade de Samaria, capital do reino do norte, havia sofrido um cerco. Alguns dizem que já eram 3 anos, por 3 anos houve esse cerco, de modo que os arameus, que era o povo inimigo dos hebreus, então os arameus cercaram a cidade de Samaria, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, havia uma fome visceral. Para os colegas, irmãos e amigos em Cristo terem uma ideia, mulheres, devido à fome, pais matavam seus filhos e os devoravam para matar a fome. Era uma fome crucial, era uma fome terrível. Uma cabeça de jumento, o jumento não era um animal usado para alimento, a carne dele era mais para atividade do campo, para as cargas, mas num período de escassez, eles usavam a carne do animal como alimento. E uma cabeça de jumento, em outras épocas, era jogada fora, era uma espécie de coisa absurda, mas devido à fome, a fome era tão grande, tão visceral, que uma cabeça de jumento poderia ser comprada, vamos supor, em números atuais, talvez por R$3.000. E um esterco de pombo, uma quantidade pequena que era usada como combustível, porque na época não havia carvão mineral, nem carvão vegetal, então eles usavam como as fezes do pombo, como combustível para cozer os alimentos. Pois bem, um punhado de esterco de pombo era comprado por talvez R$1.000. Vamos supor, uma cabeça de jumento por 3.000 e pouco e um punhado de esterco de pombo, R$1.000 mais ou menos. Então você vê como era a escassez e também era caro aquele produto usado como
alimento ou combustível. Era algo terrível. Então, diz a Bíblia que havia fome na cidade, o exército arameu cercava a cidade e com o objetivo de sufocar, de levar aqueles hebreus realmente a morrerem de sede e de fome. Eu creio que o diabo faz isso. O diabo tenta, digamos assim, levar ao sufocamento, levar a um estrangulamento, digamos assim, da existência da vida, a ponto da pessoa se desesperar. Ninguém entra, ninguém sai. Vocês ou se rendem ou então vão morrer de fome e de sede. Então, nesse contexto, 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade. Esses homens, por causa da doença, não podiam entrar na cidade. E ainda que entrassem, não podiam ali buscar um alimento, porque havia fome. E então, o que evangelizar? Num primeiro momento, eu acredito que evangelizar é você reconhecer os outros na mesma condição em que você se encontrava. Os homens leprosos estavam famintos, mas também havia fome na cidade. Você tem que olhar para a sua cidade. Nós aqui na cidade de Duque de Caxias, você aí na sua cidade, seja no estado do Rio ou em outro estado do Brasil ou até fora, se você nos vê através das redes sociais em outros lugares. Pois bem, há fome na cidade, mas fome de quê? Fome de Deus. Há sede, mas sede de quê? Sede da palavra de Deus. Então as pessoas estão com fome e sede do Senhor. Você precisa entender que evangelizar é olhar para as pessoas como carentes, como necessitadas realmente do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Efésios, no capítulo 2, ele fala: vocês estavam sem Deus e sem esperança neste mundo. Ou seja, os Efésios, aqueles moradores da cidade de Éfeso, antes de entregar a vida a Jesus, estavam apartados, separados da graça de Deus, e não podiam viver como Deus desejava, porque estavam separados de Deus, separados de Cristo e sem Deus e sem esperança no mundo. Aqueles 4 leprosos olharam para a cidade de Samaria e disseram: há fome na cidade. Você se importa com as pessoas de fato? Você olha para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus parentes, seus amigos e percebe que eles estão tão carentes de Cristo como você estava? Você se importa? Então é necessário realmente nós olharmos para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus capítulo 9, de 35 a 38, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, curando as pessoas e ensinando sobre o reino de Deus. Então, ele fez essas 3 coisas. Ele não se limitou, ele não ficou inerte, ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Ele mesmo tomou a iniciativa de, sendo a água viva, de sendo o pão da vida, ir ao encontro das pessoas, evangelizar isso. Mas outra coisa que eu acho muito interessante sobre o ato de evangelizar é que evangelizar é também você buscar aquilo que realmente traz vida para você. Interessante que os 4 leprosos disseram: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Os leprosos sabiam que se nada fosse feito, se nada eles fizessem, eles morreriam. Se eles fossem para a cidade, morreriam de fome. Se ficassem ali parados, também morreriam de fome. Então eles disseram: nós precisamos fazer alguma coisa. Onde encontrar alimento? Onde encontrar realmente condições de vida? E eles disseram: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Ou seja, lá na cidade há fome, na cidade há falta de alimento, na cidade aquilo que é básico está caríssimo. E vamos morrer com eles. Mas lá no acampamento dos arameus há vida, porque há alimento. Vamos nos render. Meu querido, a salvação, escute bem que eu vou falar para você, a salvação em Cristo é um ato de confissão, de reconhecimento da sua condição sem Deus.
eu sou pecador, eu estou condenado ao inferno, eu vou morrer sem Cristo se eu continuar nessa vida, e eu estarei condenado ao inferno. Eu já estou e vou para lá, mas se eu me render, se eu for até o Senhor Jesus e me render a Ele, eu serei salvo. É interessante quando essa palavra render é uma coisa muito pertinente. O Evangelho, entregar a vida a Jesus, é um ato de rendição. Na época das incursões militares, as conquistas do exército romano, era muito comum o exército, antes de invadir uma cidade, antes de guerrear contra aquela cidade ou nação, eles mandavam os seus emissários para dizer o seguinte: o exército romano dizia: ou nós estamos propondo a você a pax romana, a paz romana, ou vocês se rendem a nós, e aí vamos preservar a vida de todos, mas vamos tomar posse de tudo, ou então, se quiserem lutar, nós vamos trucidar vocês, arrasar vocês, como arrasamos cidades vizinhas, nações inteiras. O que vocês querem? Querem se render ou querem lutar e morrer? E então, a resposta daqueles emissários para o comandante do exército é: nós vamos nos render. Então, o rei ou o líder daquela cidade, daquela nação, abriu os portões da cidade, e quando o exército entrava, o exército romano, todos os moradores, do líder ao mais simples dos moradores, todos os joelhos com as mãos postas nessa posição de joelhos, dizendo: nós nos rendemos, nós não vamos lutar, nós nos rendemos. É por essa razão que os cristãos, no início do evangelho, da igreja primitiva, já oravam ou passaram a orar de joelhos com as mãos postas, levantadas para o alto, dizendo: nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nós nos rendemos, nós nos entregamos ao Senhor, porque Jesus é o único que pode nos salvar, o pão da vida, a água da vida, o Salvador. Os 4 leprosos disseram: nós vamos nos render, nós vamos nos entregar, porque só há vida naquele lugar. Jesus, na cruz, quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos dar a vida. Ele, estando vivo, morreu para que nós, estamos mortos, pela ressurreição dele, viéssemos a ter vida no seu nome. Isso que é o Evangelho. Evangelho, portanto, é você buscar, crer em Jesus. Mas a terceira coisa que eu acho muito interessante quanto a essa pergunta: o que é evangelizar? Evangelizar é você comunicar, é você ter uma mensagem para passar, é você realmente ter uma mensagem para comunicar. A Bíblia diz que esses 4 leprosos entraram no acampamento com o objetivo de se render. Chegando lá, diz a Bíblia que eles foram ao anoitecer, não viram ninguém. Eles chegaram nas imediações do acampamento e não viram e nem ouviram nada. Por quê? Porque um pouquinho antes, diz a Bíblia, Deus fez com que os arameus ouvissem um som que era semelhante a um exército poderoso, com carros de guerra, com cavalos, e então eles disseram, os hebreus chamaram os hititas e os egípcios para se unirem e lutarem contra nós e nos destruírem. Então diz a Bíblia que os arameus, apavorados, saíram às carreiras, deixando para trás as tendas com ouro, prata, alimentos, vestes, animais. E então, sem saber desse episódio, os 4 leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram ouro, prata e vestes e esconderam. Entraram numa segunda tenda, fizeram a mesma coisa, pegaram as coisas e esconderam. Até que chegou um certo momento, aqui diz no versículo 9 de 2 Reis 7 o seguinte: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Hoje é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Meu querido, hoje, dia 13 de setembro de 2020, é um dia de boas notícias. A cidade de Duque Caxias, as demais cidades fluminenses, os mais de 5.000 municípios brasileiros, prefeitos, governadores, a liderança nacional, todos precisam saber
que hoje é um dia de boas notícias. O Salvador Jesus já veio. Ele já morreu na cruz. Ele já deu a vida dele por nós. A religião é o que eu posso fazer para ser salvo. O cristianismo é Deus já fez, ele enviou Jesus. Hoje é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Nós precisamos comunicar o Evangelho. Aqueles homens poderiam, de forma egoísta, de forma egocêntrica, poderiam dizer: vamos nos aproveitar, vamos nos entesourar com essa riqueza, vamos nos enriquecer, vamos nos abastar, vamos ter alimentos em abundância, vamos comer, beber e vamos viver tranquilos. Não. Como podemos nos beneficiar de tudo isso? Quanta coisa em abundância, enquanto há morte na cidade. Evangelizar é realmente dizer: olha, vocês estão morrendo de fome e de sede. Muita gente já morreu de fome e de sede, mas há esperança, há vida. Aqui há realmente alimento em abundância, há riqueza em abundância, há recursos em abundância. Nós não podemos ficar calados. E eles disseram: se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Seremos castigados. Se nós nos calarmos, nós esperarmos até o dia seguinte, seremos castigados. Por que eles sabiam disso? Porque é o seguinte: quem mata uma vida é criminoso, é homicida. Mas aquele que sabia que podia dar ao outro condição de vida e não faz, também se torna um homicida. Isso mesmo, isso é muito forte, mas é verdade. Se você sabe que alguém está caminhando para a morte e não avisa, você também é conivente com aquele que tira a vida do outro. Eu me recordo de um episódio que aconteceu na região centro-oeste brasileira. Houve uma chuva torrencial e então uma estrada foi levada, parte da estrada foi levada pela chuva, porque havia um rio e a tubulação cedeu e rompeu a estrada. Então, diz a história que um homem compadecido ficou debaixo de chuva com uma lanterna na mão, sinalizando para os motoristas que eles não prosseguissem, porque a estrada estava com um trecho rompido e que haveria um acidente grave se eles continuassem. Muitos daqueles que viram aquele homem com aquela lanterna e aquela luz, aquele vermelho sinalizando, pararam, ouviram, atenderam e retrocederam. Porém, está registrado, um motorista de uma ambulância, embora tivesse visto, embora tivesse percebido a sinalização, não parou, não escutou, seguiu naquele trecho, caiu a ambulância naquele lugar e houve vítimas fatais. Deus está dizendo que a salvação é em Jesus. O nosso papel é dizer: há salvação. Nós não devemos nos calar. Pregar o Evangelho e dizer: há vida, há morte na cidade, mas há vida, vida no Senhor. E aí diz o texto: vamos, 2 Reis 7:9, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles foram aos sentinelas Os sentinelas ouviram, pararam, comunicaram ao rei no seu palácio, e então diz a Bíblia que todos da cidade foram ao acampamento, e aí naquele dia seguinte, aquilo que era uma cabeça de jumento vendida a R$3.000 mais ou menos, e um pouco de esterco por R$1.000 mais ou menos, agora havia tanta abundância que um quilo de filé de alcatra era vendido por um valor muito pequeno. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Nós precisamos evangelizar. Quando uma pessoa leu esse texto de 2 Reis, capítulo 7, de 3 a 11, ele explicou de uma outra maneira o que é evangelizar. Evangelizar é famintos dizendo a outros famintos onde encontrar alimento. Evangelizar é famintos dizendo a outros famintos onde encontrar comida. Nós encontramos a salvação em Jesus. Que você e eu, sendo portadores da palavra, sejamos porta-vozes deste evangelho da salvação a outras pessoas.
Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar? Você só pode comunicar aquilo que você tem. Os 4 leprosos só puderam falar para outros onde havia comida, porque eles encontraram e se abasteceram, se alimentaram. Confie em Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Oremos. Deus de amor, abençoa cada um nesta hora e que cada um abra o seu coração para Jesus, para encontrar em Jesus a salvação, a vida eterna, e que sejam portadores desse evangelho hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você seja feliz em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.